Shalom, igreja. Amém. Graças a Deus. Eu não passei para a mídia, mas eu peço que você abra a sua Bíblia em João, capítulo de número 3. João 3. Quem aqui deseja ser próspero? Amém. Quem já é próspero? Amém. Graças a Deus por isso. Essa noite eu quero dividir algo com a igreja que o Senhor ministrou no meu coração. Uma palavra muito conhecida, porém até vivida, mas em partes. E João 3, do 1 ao 6, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer, sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Glória a Deus. Eu quero falar sobre alguns pontos dessa palavra que acabamos de ler. Um novo nascimento. Quando Nicodemos foi ter com Jesus, ele foi de coração. Ele de verdade queria aprender com ele. Porém, quando ele ouviu que era necessário nascer de novo, a mente dele projetou uma pessoa voltando ao ventre materno. E é óbvio que isso não acontece. E mesmo assim ele perguntou para Jesus se era essa palavra que ele havia recebido. Quando Jesus disse que era necessário nascer da água e do Espírito, aí a igreja compreende o que ele não compreendeu. Quem nasceu da água e do Espírito, levante a mão. Quem nasceu de novo, para ficar mais fácil, levante a mão. Amém. Só que eu quero fazer algumas perguntas. Você que nasceu de novo, toda a sua vida nasceu de novo? Você que nasceu de novo, tudo, 100%, foi transformado ou está em processo de transformação? Sua vida profissional nasceu de novo? Seu casamento nasceu de novo? A maneira que você trata as pessoas nasceu de novo? No seu trabalho você nasceu de novo? Será que a tua vida financeira nasceu de novo? E eu quero falar sobre a vida financeira, porque é o momento de primícia, dízimo e oferta. Como pode alguém nascer de novo e aceitar continuar levando a mesma vida? Como pode alguém que nasceu de novo querer ter uma segunda oportunidade? Porque a palavra nascer de novo significa uma outra chance, uma nova oportunidade. Uma outra chance, uma nova oportunidade e fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros, escutando as mesmas pessoas, vivendo nos mesmos princípios. Uma grande mentira que Satanás tem colocado na cabeça de 95%, 98% da população mundial. Se eu tivesse
20 anos de idade, com a mentalidade que eu tenho hoje. Uma pessoa de 45, 50 anos frustrada falaria isso. Uma pessoa de 30 anos falaria se tivesse seus 15. Se você perceber, uma pessoa que não avançou, uma pessoa frustrada, além de ela frustrar outras pessoas, ela vai dizer que se ela fosse mais jovem, a vida dela seria diferente. E eu vou falar para vocês, a vida dela seria exatamente da mesma forma. Porque quando eu entendi que Deus ele havia me dado uma nova chance, eu falei, Senhor, eu não quero ter a mesma vida. E eu não consigo, igreja, de verdade entender. Chega a doer. Como é que uma pessoa se entrega para Jesus, entrega a vida de verdade e aceita levar a mesma vida? Porque quando oramos ou dizemos que o reino dos céus está em nós, quando recebemos a Cristo, o reino vem para dentro. Então a salvação, ela tem que ser obrigatoriamente em todas as áreas da nossa vida. A salvação tem que estar em todas as áreas da nossa vida. Na salvação, na saúde, no casamento, no relacionamento familiar e nas finanças. As pessoas elas se revoltam com o governo, mas aceita da forma que ela governa a própria vida. Ela se revolta que o governo rouba dinheiro da saúde, da educação, para isso ou aquilo. Mas ela não se revolta que ela rouba a Deus. Ela não se revolta que ela não tem coragem de primiciar, ofertar ou dizimar. E eu vim aqui dizer somente algumas palavras. Nicodemos, ele foi formado, e muito bem formado, muito bem educado, para viver conforme a religião ensinava. Mas ele não foi educado para viver conforme o reino ensinava. De repente você teve uma ótima formação, muito bem educado, culto, fala vários idiomas, mas ainda não entendeu a simplicidade do reino de Deus. O reino de Deus é tão simples, que um analfabeto ele tem mestrado. Ele é tão simples que uma criança vive, usufrui, é inserida nele. O reino de Deus não tem nada a ver com cargo ou dentro da igreja, não tem nada a ver com formação, com classe social. O reino de Deus tem a ver com entendimento de quem somos e de quem Deus é. Quando você tem esse entendimento, igreja, que você é filho, que você é filha, você passa a entender que você tem direito, você tem acesso ao reino. E quando se tem acesso ao reino, tudo que é do reino passa a ser seu. Só que isso não acontece na vida de muitos, porque nasceram de novo. Só que quando nasceram, voltaram para onde? Para a mesma escola. Nasceu de novo e foi estudar com os mesmos professores. Nasceu de novo e sentam nas mesmas mesas. Nasceu de novo, mas andam com as mesmas companhias. Então do que adiantou nascer de novo? Se é para ter a mesma vida, para viver da mesma maneira, da mesma forma, para não ter nenhuma mudança. Vocês estão me entendendo, igreja? Então é necessário colocarmos a mão na nossa consciência e admitir: Senhor, eu preciso melhorar. Eu sou grato a Ti, Pai, porque até aqui o Senhor me sustentou, mas eu quero mais.
Eu quero mais. Eu tenho direito a mais. Não tem nada a ver com mérito. Eu mereço ou não mereço. Não, eu tenho direito. Porque Jesus, ele pagou um alto preço pela mim e pela tua vida. Quando Nicodemos perguntou se ele tinha que entrar no ventre de novo, ele estava falando como uma pessoa carnal. Mas eu não vejo ninguém carnal aqui. Eu vejo todo mundo aqui espiritual. Eu vejo aqui um povo de Deus que não tem o coração nessa terra. Está com os pés na terra, mas o coração na eternidade. Então não há motivo, igreja. Não há motivo para uma pessoa que nasceu de novo, que quer ter essa vida nova, reter aquilo que é de Deus. Porque primiciar, dizimar e ofertar não é por ganância. Eu, quando eu primicio, dizimo e oferto, eu venho com uma alegria muito grande. Porque já teve dia que eu queria ter dinheiro para tomar um refrigerante, eu não tinha. Teve dias da minha esposa pedir um sapato, a gente contar a moeda e falar, vai na loja mais barata, compra o mais barato que seja bonito. Hoje em dia ela não pode nem falar que ela quer, porque se eu souber que ela quer, já vou lá e volto com a sacola na mão. Mas por quê? Porque eu aprendi isso. Aprendi isso nessa casa. Cheguei aqui pastor. Pastorei junto com a minha esposa 14 anos. Eu já tinha pastoreado antes, me afastei. E durante 14 anos a gente pastoreou igrejas. Cuidamos de pessoas. Mas vivia na religiosidade. Dizimava, ofertava, sim. Mas eu não entendia quem eu era. Minha vida era amarrada. É por isso que eu estou falando para a igreja. Que dói em mim. Porque durante 14 anos eu pastoreei com uma vida amarrada. Com uma vida financeira fracassada. Porque eu não entendia quem eu era no reino. Eu achava que o reino era a salvação. E que não ter dinheiro, falando abertamente, era normal. Ah, não importa que eu não tenho dinheiro, o importante é ter Deus. É verdade, ter Deus é o mais importante. Mas essa parte de não ter dinheiro, me perdoa ou não me perdoe, isso é conversa de preguiçoso. É conversa de preguiçoso. Eu não tenho R$1, mas eu vou para o céu, irmão, pago um lanche, pago não. A gente começa às 5 horas da manhã a trabalhar. Se a gente falar aqui, você não vai ter nada, mas vai para o céu, vai ter muita gente que vai reagir achando que é o bom. Não. O bom, igreja, é seu filho pedir uma bolacha, você falar, filho, vai no mercado e compra as que você quiser. É tua esposa ir no mercado e não ficar passando aquela humilhação de olhando qual é o produto mais barato, qual é o item mais barato. Não. É olhar na prateleira e comprar o que você quer, independente do preço. E eu não estou falando esbanjar não, porque vai ter pessoas que vai ter uma qualidade de vida, outras pessoas vão ter outra. Não estou falando de status, eu estou falando de você viver aquilo que Deus quer que você viva. E digo mais, você vai ter que dar conta a Deus da vida que você não teve. Isso que é o pior. Pessoas que viveram na miséria vão ter que dar conta a Deus da prosperidade que Deus deu para ela. Vocês vão ter que dar conta da prosperidade que Deus já te deu. Não é que você vai primiciar, dizimar e ofertar e você vai ser próspero. Não, você já é próspero, você só tem que entender isso. Quando minha mentalidade mudou, as roupas da minha esposa mudou. Quando a minha mentalidade mudou, o guarda-roupa dela mudou também. O meu também, glória a Deus por isso. Então, se você não quer ser próspero por você, seja pela sua família. Aí depois você vai ver que já é bom, aí você vai entrar no meio da prosperidade também. Eu falo isso, igreja, porque na escola
Quem aqui estudou? Deus, Ele estava me ministrando essa semana, até ministrei domingo. Na escola a gente aprende até falar inglês, né? Depois da 5ª série, não é isso? Mas quando a gente está no prézinho, na 1ª série, a gente aprende a falar o alfabeto, começar o A, B, C. É muito legal isso aí. Mas sabe o que é isso? O sistema. O sistema nos ensinando a linguagem do mundo e da nação a qual fomos inseridos. Mas sabe qual é o mais poderoso? Quando você fecha os seus olhos e não vem professor, não vem ninguém, quando vai ver, você já está falando uma rajada de línguas. Coisa mais poderosa do mundo, essa é a sua língua de origem. A sua língua de origem é uma rajada de língua de fogo, sabe por quê? Porque você não é daqui não, igreja. Você está na terra, mas você é do céu. Você está na terra, mas você pertence ao céu. Então, se você crê nisso, começa a viver no princípio do céu. Louvamos agora. O primeiro louvor falou isso. Para a gente viver o reino. Viver o reino é primiciar, é ofertar e dizimar. Sabe por quê? Não é ganância, é gratidão. É gratidão. E eu confesso, se eu primiciasse 10%, se eu dizimasse 40%, e se eu ofertasse 30%, ia sobrar muito mais do que quando eu cheguei aqui. Isso eu te garanto. Então, não faça por ganância, faça por entendimento. Porque o ganancioso também não vê a glória de Deus. Mas aquele que crê, verá. Amém, igreja? Fica de pé em nome de Jesus. Nicodemos, ele teve a chance da vida dele. Não aproveitou, você está tendo a sua. O que eu posso dizer é que todo culto, Deus traz pessoas aqui para te ensinar matérias do reino. Lá fora você aprendeu matérias do reino terrestre. Aqui é do reino de Deus. E é o reino de Deus que vai mudar a sua vida. Amém? Feche teus olhos, Pai. No poderoso nome de Jesus, ó Pai, abençoa a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui hoje. Repreendendo, Pai, toda a miséria. Repreendendo, Pai, todo espírito maligno, Pai, que tem aprisionado a mentalidade, meu Pai, dessas pessoas que ainda não entenderam que primiciar, dizimar e ofertar não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com igreja, mas é a tua vontade, é o teu querer, Pai. Que quando primiciamos, dizimamos e ofertamos, é um gesto de gratidão, é uma maneira de honrar ao Senhor, de agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Então eu te peço, abençoa cada uma dessas vidas, dessas pessoas. Essas pessoas, ó Deus, que são empresárias, prospere a empresa de cada um deles. Essas pessoas que trabalham em empresas, ó Pai, prospera a empresa para que elas venham ser abençoadas também. E quem tem desejo, quem tem sonho de empreender, de abrir uma empresa, arranca o medo, arranca a dúvida, para que essa pessoa possa viver o melhor dessa terra. Pois no poderoso nome de Jesus, ó Deus, eu já te agradeço, porque eu tenho certeza que hoje essas pessoas que aqui estão, Pai, não vão sair da mesma maneira que chegaram. Não vão fazer igual Nicodemos, que ouviu a palavra, não compreendeu e saiu da mesma maneira, ou até com mais dúvida do que quando chegou. Mas eu creio que nessa quarta profética, de uma maneira profética, eu já profetizo que todos aqui sairão com suas vidas financeiras mudadas e transformadas. Que toda a prisão que havia na mente já caiu por terra. E que a partir de hoje, grandes coisas eles vão viver no poderoso nome de Jesus. Graças a Deus, pode vir trazer a sua primícia, seu dízimo e oferta.